Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui para mais um tempo de meditação na palavra de Deus a respeito das ideologias políticas. Hoje nós vamos falar especialmente sobre elas. Vamos abordar pelo menos 5 ideologias aqui, políticas, né? O nosso foco é o mesmo que vem sendo tratado, de fazer você se inteirar um pouco mais da política de uma maneira cristã. Não tem como não viver numa cidade, e cidade, como já vimos na primeira aula, só um parênteses, se você não assistiu, pode voltar lá assistir, tá tudo gravado aí. Falamos na primeira aula que política é polis, né? E polis é cidade. Pensa de fato na proteção, na segurança do cidadão, na estruturação da sociedade, que é daí onde vem inclusive o termo polis de policiamento, né? É uma cidade bem guardada, bem protegida, segurança para todos, saúde, educação para todos, uma cidade estruturada. Então, hoje nós vamos falar que nessa tentativa de fazer o melhor para cada cidade, estado, país, planeta, surgiram então no governo humano vários tipos de governos humanos. E entre eles, várias ideologias que cada um vai abordar um pouco e nós vamos interagir aqui e discutir também. Eu quero começar orando, colocando a nossa vida diante de Deus, pedindo que você de fato interaja, participe, mesmo daí, se dando ao trabalho de ouvir atentamente e refletir nos pontos positivos que depois vamos falar de cada uma delas e negativos também. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade não só de refletir sobre a política do nosso país, mas de interagir e de direta e indiretamente intervir nela. Nós pedimos a tua misericórdia, estamos pensando nisso também porque é um ano de eleição para nós e queremos a tua graça, queremos o teu livramento. As autoridades, conforme a tua palavra diz, são constituídas pelo Senhor. Mas o Senhor aqui no nosso país, ó Deus, tem usado o intermédio do voto, que o Senhor seja de fato o interventor, que o Senhor realmente venha cuidar do nosso país e fazer de cada um de nós, cidadãos cristãos, entendidos minimamente, ó Deus, para fazer de uma maneira consciente a nossa responsabilidade eleitora. Dá-nos um tempo agradável aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre vimos pensando aí, desde a primeira aula, em Provérbios 29, né, versículo 2, né, quando o justo governa, Sim. o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Ou seja, se tivermos homens justos no governo, né, se tivermos homens assim, dignos no governo, vai haver alegria para todo o povo. Se tivermos ímpios no governo, vai haver gemido para todo o povo, não é? Dentro disso, então, pensando no nosso tema de hoje, nas ideologias, né? Eu quero já introduzir e passar a bola aqui para os colegas que vão falar. Nós vamos falar aqui sobre liberalismo, conservadorismo, socialismo, nacionalismo e democratismo. Você já vai entender um pouquinho, bem brevemente, como funciona cada uma delas, tá ok? Nós vamos começar então pelo liberalismo, tá? Tá com o Felipe, falar para nós um pouquinho, Felipe, o que é o liberalismo, né? Como ele funciona e de que maneira ele se estruturou para ser um regime de governo. Sim. Então, a ideologia liberalista, ela se deu início após século XVII e XVIII, tá? O regime monarca era um regime muito opressor. Revolução Francesa, no século XVII e XVIII, era um regime muito opressor, onde os monarcas e os reis detinham poder absoluto. Então, o liberalismo surgiu após essa época, nessa fase, século XVII e XVIII, onde esses governos absolutistas existiam, tá? E veio promover, o que o liberalismo promove? Defender e expandir a liberdade do indivíduo de exercer influência, exercer sua opinião, participar da política, né? Ter a sua liberdade econômica, a sua liberdade social, sua liberdade religiosa. Enfim, pensando em nós como igreja, como cristãos, nos favorece o liberalismo, sim, nos favorece.
porque, como já falamos aqui, em alguns países, esse regime ele não existe, principalmente pensando na questão religiosa. Uhum. As pessoas não têm autonomia para decidirem qual será a sua religião, sua regra de fé, suas práticas religiosas. O governo, por ser um governo que não é liberal, ele impõe a sua vontade e as suas decisões religiosas, e se o povo não acatar, não se submeter a essa religião impositiva, as pessoas são perseguidas. Então, o liberalismo, assim, resumindo, é isso: é dar ao povo a liberdade de escolher, de exercer a sua opinião, de exercer influência no campo político, econômico, no campo social e também no campo religioso, né? Então, achei muito interessante. Eu que não conhecia essa definição nos detalhes, Legal. achei muito interessante e acredito que tem muito a ver com o nosso país, pensando na questão da democracia, né? Legal. Onde nós temos esse privilégio, né? Legal. De participar de uma sessão na Câmara, de um plebiscito, né? Quando o plebiscito é aberto, né? Então, achei muito legal mesmo. E tem um pouco a ver com com a questão do Estado laico, né? Legal. Um Estado que hegemônico na sua questão religiosa que todos nós aí exercendo aí, praticando a nossa religião até hoje, graças a Deus, sem perseguições, né? Sem imposições. Diretas, né? Sem perseguições Sim, diretas, sim, ou sim, perseguição legalizada, né? Sim. Há uma perseguição, acho que indireta ou social, cultural, talvez. Toda ideologia política, como o próprio nome já diz, ideologia vem de um ideal, é a busca de um mundo ideal, né? Então, por exemplo, o regime opressor, ele é ideal? Não, descobrimos que não é ideal. Bom, então precisa liberar. Sim. Se esse regime monárquico, né, de um rei ditando as regras, não é legal, vamos procurar um regime legal? Então vamos atrás desse regime. Qual que é? Não sei. Vamos criar um que seja ideal. E nessa correria de criar um governo de regime ideal, surgiram-se os ideais, da onde vem o termo idealismo, né? Agora, é óbvio, o liberalismo, ele liberou, e aí talvez perderam-se alguns outros ideais. Sim. Aí perdeu o ideal, porque se livrou de um, mas trouxe alguns outros dilemas, que talvez precisariam ser conservados, né? E em que medida, então, está sendo ou não está sendo conservado? E surgiu o idealismo conservador, ou conservadorismo, né? Que é o Daniel que vai falar um pouquinho do que é. Conservadorismo, então, é uma ideologia política que ela olha para o passado, ela olha para a tradição e valoriza demais isso. Então, ela considera a tradição o acúmulo de experiência, a sabedoria das gerações passadas. Então, ela vai focar nisso e vai falar, não, para que haja qualquer mudança, a gente tem que precisar pensar muito bem e bem gradativamente, antes, né? Porque a gente pode perder alguma coisa e perder para sempre, uma coisa boa. Então, esse é o conservadorismo, a definição mais ampla, assim. Conservar, ou seja, vamos evoluir nisso, atingimos esse ideal, atingimos o outro ideal, nos libertamos daquilo, melhoramos nisso, só que estamos andando para frente. Sim. Evoluímos, legal. Mas tem um perigo, enquanto andamos para frente, esquecemos de algumas coisas lá atrás. Então tem que voltar, e o ideal é voltar, e eu acho que não é muito bom andar para frente, então precisamos voltar. Voltar para quê? Para conservar, e o sistema, o ideal mesmo é conservar. Então, quando o ideal é conservar, temos o conservadorismo. Né? Legal. Só que, tanto no liberar, né, quanto no conservar, a gente chega assim, voltar para quê? Para atingir um valor. Valor para quem? Para esse povo. Mas que povo? Esse povo. E o outro povo? Não, aí é outra nação. Então, pensando em nação, talvez nem o liberalismo e nem o conservadorismo. A gente tem que pensar no liberalismo e conservadorismo para cá, para nós. E não ficar brigando por um governo conservador e liberal mundial. A gente tem que pensar na nossa nação. Sim. E aí talvez é de onde vem a ideologia nacionalista, né? Pensar na liberação e na conservação da nossa nação. Então, o Cris fala um pouquinho do nacionalismo. Ele é uma corrente de pensamento que valoriza as características de uma nação mesmo, né?
Então ela vai expressar pelo meio do patriotismo, é o que mais acaba definindo. Então ela vai envolver a utilização de símbolos nacionais, o hino, a bandeira, o território e suas fronteiras, a manutenção do idioma, as manifestações culturais, isso tudo começa a ser supervalorizado pelo governo nacionalista. Aqui no Brasil, não muito distante de nós, entre 37 e 45, nós vivemos o Estado Novo de Getúlio Vargas, né? E dentro dessas políticas populacionistas dele, de extrema valorização da nossa produção nacional, ele começou a estabelecer a criação de muitas estatais. Aí nós temos carregando aí a Petrobras, já não temos mais, mas era algo que trazia para nós esse sentimento que era a Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, tudo surgiu num governo nacionalista. E aí nós tínhamos, a sequência disso veio depois aquele sistema de regime militar, que vem desse propósito mesmo. O povo já está tão envolvido com os sistemas nacionais, o regime militar então só acompanhou esse movimento. Então a gente tinha frases do tipo: o Brasil ame ou deixe-o, né? E aí para o grande finale foi a Copa de 70. Um dos hinos cantados, né, da música Somos... como que era o trechinho lá? 90 milhões em ação, para frente Brasil. Sim. Então era movimentado nesse governo, nessa ideologia política nacionalista. Nacional, né? E só não foi ainda mais forte, eu creio, porque para o Brasil ser nacionalista, ele já nasceu sendo uma nação não muito nacional, né? Ela já nasceu sendo uma nação plural. Isso. Porque ela não nasceu de si, ela já nasceu de uma miscigenação nacional, né? Então, veio gente de outra nação para essa nação, que já era nação, mas não era reconhecida como nação, foi batizada como nação e virou traços múltiplos, né? O Brasil não tem uma cara, né? Ele não tem um traço étnico, ele não tem um traço cultural. Então, só não foi mais forte ainda por causa disso, né? Que é o que ajudou, talvez, a pensar, sim, é verdade, a gente precisa de... Eu acho que o ideal não é a opressão, tem que liberar, mas se liberar é só andar para frente. Vamos perder valores que ficaram lá atrás, então vamos nacionalizar os nossos valores, as nossas estatais, a nossa terra, a nossa língua, o nosso hino, a nossa bandeira, e vamos até colocar militares para proteger o que é nosso e tal. Só que aí quase que fala assim, peraí, mas estamos perdendo de novo. Saímos de um sistema opressor através do liberalismo, através disso. Eu acho que a gente precisa voltar de novo a pensar junto. Porque são eles que são a nação, quer dizer que nós não somos? Eles são o governo, nós não somos? Eles têm os valores, nós não temos? Eles protegem a nossa bandeira e nós nem somos a bandeira? Precisa ser um pouquinho mais popular. E desse popular, então, é a quarta ideologia que eu quero falar, que é pelo menos no papel, é a nossa praticada, que é o democratismo. Ou seja, demos, não é demônio, tá? Parece, mas é grego. É grego. Demos é povo, tá? E kratos é poder. Então, democratos é poder do povo. E o democratismo, então, ele surge como uma ideologia mais ideal de todas, né? A mais ideal, porque agora, finalmente, achamos a linha do meio, aonde cada um manda e governa a polis um pouquinho. Através do voto, da indicação, através da fiscalização, cada um é fiscal do governo, cada um é um pouco dono do governo e cada um é um pouquinho de criador do governo. Nós vamos criar o nosso governante através do voto. E surge, então, o democratismo. O democratismo é isso, é governar através do povo. Só que não dá para ter todo o povo sentado numa cadeira. Sim. O povo todo vai governar, mas ele vai governar através de um. Esse um vai ter que estar sendo lá colocado através do povo. Só que esse um também não consegue governar sozinho. Ele nem pode ser sozinho e nem pode ser o povo. Então ele tem que ter um congresso, um senado, ele tem que ter um parlamento, ele tem que ter deputados, senadores, e cada cidade, seus prefeitos, vereadores, toda a sua estrutura. Toda a sua estrutura de governo.
então já não é tão democrático, porque não é tão o povo mandando, mas existe um grupo lá dentro representando os ideais da ideia do povo. Então, o democratismo ele tem algumas vertentes, que é a democracia representativa, ou seja, todo mundo manda, mas só um senta na cadeira para representar o que todo mundo está mandando, tá? Então é uma democracia representativa. Só que dentro da democracia representativa tem a direta e a indireta, ou seja, a democracia representativa direta é aquela que o povo já escolheu, já votou e não se intromete mais, tá? Não se intromete mais. O direito do povo nem é necessariamente governar, mas é governar através de alguém. Isso é democracia representativa direta. Mas quando percebeu-se que também ficou muito direto e meu único direito é votar e eu não mando mais nada, então tá bom, vamos abrir concessões para que depois de votar vocês também interfiram, tá? E aí vem dentro dessa democracia aquele negócio de referendo. É o direito do povo questionar uma lei que já está funcionando, validada. Olha, essa lei a respeito do casamento, essa lei a respeito do direito trabalhista, tá errado, nós ainda somos escravos. Mas já está assim. Então, mas vamos discutir de novo? Vamos. Isso é um referendo. Referendo para validar ou invalidar uma lei que já existe. E o plebiscito, que é para discutir uma lei que ainda não existe, mas pode passar a existir. Então, democracia direta ou indireta. E por último, o último, tá? A gente assim só está definindo as ideologias. Depois de definir, nós vamos falar bem e falar mal delas, tá? O que cada uma tem de bom e de mal, que é o socialismo. Quinto e último, Daniel. Socialismo, fala um pouco. O socialismo é uma outra ideologia, um ideal de que as pessoas enxergando as desigualdades sociais que, segundo elas, são culpa do capitalismo, das diferenças de classes sociais, de poder aquisitivo. Então, elas acreditam que se houver uma propriedade comum entre as pessoas, assim as pessoas estarão melhor, viverão melhor, conseguirão uma sociedade mais equânime, mais equalizada. Então, eles defendem ou de duas maneiras. A primeira seria as pessoas voluntariamente disporem seus recursos e colocar como se fosse num pote imaginário e quem precisasse vai lá, pega aquele pote segundo a sua necessidade. A segunda maneira, se a primeira não der certo, então um Estado bem forte, um Estado que tem um poder quase absoluto, vai e toma os recursos de cada um e distribui para o bem da comunidade. Esse é o ideal, né? A ideologia. Tá legal. Então, o socialismo, de uma certa forma, então, ele pensa em uma forma mais prática da democracia. Não só a democracia de todo mundo definir, mas todo mundo se ajudar. Sim. Todo mundo dividir um pouquinho do seu com todo mundo, né? Sim. Veja, então, cada uma delas, aparentemente, tem fundamentos muito bonitos. Então, todas as 5 ideologias políticas que nós falamos, elas trazem a sua preocupação legítima com o cuidado do cidadão. Elas nasceram pensando no bem da população. Não existe nenhuma ideologia que foi criada descaradamente para destruir o povo. Nenhuma delas foi criada assim. Vamos criar um sistema de governo que acabe com a nação? Nenhuma delas nasceu assim. Todas nasceram bonitinhas, pensando num ideal, certo? Pensando no ideal. Se ela nasceu pensando no ideal, então nós vamos falar um pouco sobre aquilo que elas conseguiram realmente fazer de bom. O que essa ideologia realmente traz de bom? O que é possível extrair de bom? A palavra de Deus fala, né? Julgai todas as coisas e retende o que é bom, não é? Então vamos tentar reter um pouquinho do que é de bom ou o que é possível haver em cada uma dessas ideologias, voltando para o liberalismo. Embora o Felipe falou um pouquinho, mas o que você pode contribuir mais? Então, eu creio que o liberalismo trouxe à humanidade, às pessoas, a autorresponsabilidade, né? Uhum. Quando você tem liberdade, a liberdade ela vem acompanhada de responsabilidade. Esse carro é seu, você está livre, mas você vai ter que saber dirigir. E aí eu creio que o governo, né,
as instituições políticas, e sejam elas a igreja, sociais, econômicas, familiares, impõem regras para que essas liberdades não ultrapassem os seus limites, entendeu? Então, nós somos autorresponsáveis, nos tornamos. Acho que o liberalismo ele tem esse lado perigoso, né? Autônomo, mas ao mesmo tempo perigoso. Porque quando você ultrapassa os limites da sua liberdade, você acaba atingindo a liberdade que o outro também deveria ter. Mas olha aí, aí eu já vou entrar no liberalismo aqui. Deixa eu tomar a liberdade, né? Esse lado é muito interessante, que é o lado positivo de responsabilidade. Ele veio para combater a imposição monárquica, sim, o controle. Né? Só o rei manda? Peraí. Exatamente. Então, peraí. A opressão. Então, tirou, foi bom. Mas quando a gente entra já na questão da responsabilidade, é bom, porque trouxe responsabilidade. Eu poderia delegar tudo pro rei fazer e ele que se vire. Eu não tenho que pensar. Sim. Eu já pago meu imposto e o rei que administre. O liberalismo, ele traz esse lado bom da responsabilidade. Sim. O lado do perigo, você não acha que já entra no aspecto negativo ou não? Que a gente vai tratar depois. Sim, eu já estava emendando. Mas ou esse perigo está dentro do bom? Você acha que não? Para mim... O perigo? Não está dentro do bom, não. É ruim. É ruim. O perigo é ruim, sim. Então, seria o lado negativo do liberalismo. Então a gente entra nele já. Mas para mim o que me marca mais é essa questão da autorresponsabilidade. Que é positivo. Se você tira o poder de uma pessoa, né, o poder centralizador, e você divide no liberalismo, as pessoas se tornam autorresponsáveis. Uhum. E para se tornarem autorresponsáveis, nós precisamos de lei. Para que essa liberdade ela não ultrapasse limites. Legal. Então, né? E a sua liberdade acabe ferindo Legal. o espaço, a liberdade do outro, seja econômica, familiar, religiosa. Então tem Bíblia nisso aí também, que é cada um prestará contas de si mesmo a Deus, né? Sim. Se eu delego para o rei, ele que preste conta por mim. Não é assim. Então o liberalismo tem um pouquinho desse fundo. E eu pensei no versículo também, para falar agora? Sim. Pensei no versículo de Gálatas, né? A Bíblia fala muito sobre a liberdade. Gálatas 5:13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. A liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne ou à sua vontade, a vontade da carne. É o contrário. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Legal. Olha que responsabilidade. Deus te dá uma liberdade, mas ao mesmo tempo ele vai pede cobrar para que você use a sua liberdade. Porque ele vai cobrar. Não para si, né? Usar a liberdade para si é passar por cima da vontade de todo mundo. É ter a sua liberdade como a sua lei, suas regras. Legal. E, né? Daniel, o idealismo conservador, ou o conservadorismo, ele tem aspectos positivos, você enxerga? Eu acho que é exatamente esse que eu mencionei antes, de olhar a tradição como sabedoria, né? Olhar a tradição, as conquistas, as experiências passadas e aprender disso. E tomar cuidado nos passos que vão para frente. Ter um pouco mais de temor, de calcular direitinho para ver como é que a gente vai andar para frente, para a gente que não perca mesmo realmente as coisas boas. Legal, então nós avançamos, evoluímos. Nós criamos o primeiro carro que atingia 20 km por hora. E nós criamos o terceiro, quarto, o quinto carro, ele já alcança 120. Nós já estamos no 1000º carro, que ele corre a 360 por hora. Legal, só evoluir, mas você pensou no freio? Porque o freio para frear um carro de 20 km é E o freio para segurar um carro de 300 km por hora? Então, tem que mudar. Evoluiu o motor, mas não evoluiu o freio. Então é quase isso, né? O conservadorismo. Legal, vamos avançar, mas pense em alguma coisa que talvez a gente esqueceu de cuidar e ficou perigoso lá para trás, né? Então ele tem esse aspecto positivo também, né? E quando a gente pensa, por exemplo, na fé, a fé cristã tem aspectos conservadores. A doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é algo que precisa ser conservada. Então tem... É avançar olhando para a doutrina, né? Avançar olhando para a doutrina, né? Cris, dentro do nacionalismo você também enxerga? Sim, aspectos positivos? Eu acho que ele vai misturar um pouquinho de alguns ideais, mas o que é muito impactante no nacionalismo é o fato das pessoas buscarem uma união maior. Elas promovem, né, uma união nacional, um sentimento de comunidade, de solidariedade.
Então, o nacionalismo, dá pra gente fazer uma analogia aí, você fez com carro, mas dá pra fazer com times de futebol, Uhum. né? O meu time eu torço e morro por ele, o seu time você morre e torce por ele. E eu me torno inimigo no momento de uma disputa, de um jogo. Uhum. Então, nós nos tornamos inimigos. O nacionalismo traz um pouquinho disso. Eu sou tão fanático que o meu time vai ser sempre o melhor. Então Legal. a gente precisa. Eu já começo aí a É. cair numa linha, mas Idólatra, né? tem um versículo aí também, já que é para a gente falar sobre o nacionalismo. Salmos 33, o versículo 12, diz o seguinte: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor Uhum. e o povo que ele escolheu para a sua herança. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, Deus deseja ser o Senhor de uma nação. Sim. E isso fundamenta. E, inclusive, né? E não seus símbolos. E, inclusive, quando a nação de Israel nasceu, Sim. e nasceu uma nação, trocadilho, né? Nasceu uma nação, e é bem redundante, nasceu uma nação literalmente nacional, que até hoje é um país, né? Israel. Então, Deus veio com o propósito de criar uma nação que fosse modelo para as outras nações. E, inclusive, Deus se decepciona com essa nação. Porque a Bíblia fala, né? Ele veio para aqueles que eram os seus, mas os seus lhe rejeitaram. E com essa rejeição da nação de Deus, ele fala, então eu vou para todos, e ele envia o seu filho, Jesus Cristo. Então, Deus não é mais o Deus de uma nação. Deus é o Deus de um povo crente, que crê nele, né? Ele veio com uma estrutura nacionalista e deixou de ser uma nação e ficou uma estrutura espiritual, né? Sim. Espiritual. É muito interessante. Eu creio que em cada um dos aspectos, já que nasce com a raiz do bem, em busca de um ideal, de fato, é possível encontrar, né, em cada uma delas, né? No democratismo, né? Na democracia, que é essa que eu estou abordando mais, que é a nossa, eu também vejo um aspecto positivo que tem quase a ver com o liberalismo, que é a liberdade do povo, né? Com essa cobrança também da responsabilidade. E eu vejo, de uma certa forma, que é o regime de governo dentro da teocracia. Ou seja, a democracia era para ser uma teocracia democrática. Ou seja, era um profeta que governava, um sacerdote. O governante de uma nação, na prática, era o sacerdote. Espiritualmente era Deus, o Deus de Israel, certo? Só que a primeira vez que surgiu a monarquia dentro de Israel, que escolheram um rei da terra, não precisava, porque ele já tinha um rei no céu. Sim. Mas quem representava esse rei do céu aqui no chão, né? Samuel. Sim. Samuel. E o povo chegou para Samuel e falou, não, nós não queremos um sacerdote, nós queremos um rei igual às outras nações. E Deus fala para Samuel, eles não estão rejeitando você como sacerdote, eles estão rejeitando a mim como rei. Mas voltando no aspecto positivo, eu vejo então que o democratismo ele tem esse lado positivo de tentar olhar a opinião, o direito de todos, né? E aí, é claro, toda ideologia, ela tem um perigo em si, porque já que ela nasce para ser o ideal, tudo aquilo que é o ideal tende a dispensar o ideal dos outros. Não, o ideal é o meu. Não, o meu é o ideal. Quando eu falo o meu é o ideal, eu já estou dizendo, o seu não é. E aí, então, todo idealismo ele pode trazer essa idolatria, né? Mas como a gente está pensando no positivo, é fundamental, sim, tentar olhar o gosto, a fé e o direito de todos. E isso, então, é a democracia. E, por último, Daniel, aspecto positivo do socialismo. O ideal do socialismo em busca da igualdade social é muito importante. É enxergar o pobre, a viúva, são coisas bíblicas. Bíblicas também, é legal. O direito do órfão, o cuidado do pobre, órfão. O cuidado daquele que não tem como trabalhar, que não tem como se sustentar sozinho, pensando no liberalismo, né? Naquele que consegue correr atrás do seu trabalho. Mas o cuidado da comunidade como um todo.
Esse é o ponto positivo. É olhar o pobre, o necessitado, o carente, né? Então, Sim. ele vai realmente se preocupar com a necessidade do órfão, da viúva, do necessitado, o coxo, né? A gente vê Jesus fazendo isso, né? Cuidando ali do... Sim. Mas é uma dos ideologia pobres, né? para que não exista pobre, né? É. Ela é uma ideologia É, para então, que não exato. exista pobres. Exato, Todos tenham uma vida econômica igualitária, né? Exato. Então, esse é um sistema que busca esse tipo de... sim. não é tão assistencialista. Ele quer, na verdade, excluir as camadas Isso. Ou pelo econômicas, menos- sociais, né? Ou pelo menos excluir as camadas, não do pobre, mas as camadas de miséria, né? Sim. Acho que o socialismo, ele busca pelo menos acabar com a camada da miséria e não do pobre. Ele é mais Não- radical mesmo. não lembro- Isso seria uma social-democracia. Isso, é uma A social-democracia. social-democracia seria isso. Acho que a gente vai conversar, talvez, na próxima aula sobre os partidos. Mas o socialismo, Na sua origem mesmo. em tese mesmo, seria o igualitarismo mesmo de todas as camadas sociais. Realmente, todos têm a mesma quantidade de roupa, a mesma quantidade de tudo. Isso. Então, aí seria quase que um igualitarismo, eu diria. É, isso? por aí. Quase... por aí. Assim, na minha cabeça, eu faço uma diferença entre, ouvindo essa explicação agora, assim, de socialismo, para mim, né? Seria pensar apenas no bem comum da sociedade. Sim. Mas comum é uma coisa, igualitário é outra. Sim. O bem comum seria a proteção mínima Sim. de não ter ninguém passando fome no nosso país. Eu acho impossível. Né? O que- Igualitário é impossível. Não é? Mas Mas essa é mas o- essa é o ideal, essa- o di- o esse discurso, é a ideologia. Sim. O discurso É, do socialismo é uma esse. ideologia, mas não é um ideal, porque o discurso hoje dos nossos políticos é a taxação dos mais ricos, né? Uhum. Para pegar esse valor que é taxado e dividir entre os mais pobres, né? Mas agora, igualitário, esse nível de desafiador igualdade, demais. nem na socialismo- igreja a gente consegue O socialismo, viver ele isso, né? propõe Porque- uma modificação estrutural da sociedade. Uma modificação por completo. Não é se encaixar dentro do capitalismo. Sim. Isso seria a social-democracia. que a gente fala. Exatamente. Mas seria a gente vai mudar tudo. Então, vem um Estado forte e vai controlar tudo e vai dar a todo mundo por igual. Dar a todo mundo por igual. Sim. Mas há mesmo uma preocupação, de fato, sim. muito legítima pela busca de um ideal, Sim, de um sim. mundo ideal, Sim, né? Um mundo Uma ideal, utopia, né? aquela coisa, utopia, né? Um sim, mundo sim. ideal, mentira, difícil, né? Até mesmo porque a Bíblia fala o que do mundo? O mundo jaz no maligno, exato. tá bem difícil. Nós vamos fechar então com a última rodada agora, de novo passando por todos, e quem quiser pode interagir, falando dessa frustração. Beleza, nasceu com um ideal, muito legal, bonitinho, cada um pensando no bem, disso, daquilo, mas há uma frustração porque nenhuma dessas ideologias atingiram o seu objetivo. E por incrível que pareça, parece que quanto mais dá certo aquela ideologia, mais fanática ela fica, como o Cristiano usou o exemplo do filme, né? Do filme não, do futebol, do time, né? O time que mais ganha, parece que mais fanáticos atrai, e já não é mais um time, não é mais um idealismo, é uma idolatria do seu ideal. É a idolatria do seu idealismo. Sim. E essa idolatria, ela vai trazer conotações negativas ao ponto Com de voltar certeza. para aquela origem. Ou seja, a minha deu certo, então não se intrometa mais, não cala a boca. E aí cala a boca do povo de novo, e por mais bonito que seja essa ideologia, ela já voltou de novo a ser uma autocracia. Ela já voltou de novo a ser uma imposição. Ela já voltou de novo a ser uma ditadura. Porque na medida em que a minha ideologia deu certo, eu falo, a minha está dando certo, não se intrometa, eu estou de novo voltando para o autoritarismo. Força a surgir uma nova ideologia. Força a surgir uma nova ideologia. Ou seja, todas elas têm o seu lado ruim e negativo, que eu queria então voltar de novo para o liberalismo e falar qual é o lado então negativo e o perigo dele. O liberalismo é o famoso quem paga essa conta, né? Porque se o governo dá às pessoas essa liberdade, um exemplo, vamos ser claro, né? Você tem liberdade de comer o que você quiser, a hora que você quiser, beber o que você quiser. Mas quem vai pagar a conta do SUS depois? Então, assim, toda liberdade, ela tem um preço, né? Quando meu pai me deu liberdade na adolescência, ele pagou alguns preços meus, pagou algumas dívidas minhas. Então, assim, o risco da liberdade alguém tem que pagar essa dívida, alguém tem que pagar o preço da liberdade do outro. É o que eu falo, a sua liberdade ela não pode ultrapassar os limites da lei. Porque senão você
você começa a viver uma libertinagem, né? Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quiser, e que alguém vai pagar e que se dane todo mundo. Então, esse é o risco do liberalismo, né? Ou então você idolatrar a sua liberdade e, no final das contas, achar que todo mundo tem que te engolir ou tem que aceitar a sua liberdade, né? Como você comentou esses dias, estava em São Paulo, as pessoas se prostituindo na rua praticamente sem roupa, passando 2, 3 horas da tarde. É o liberalismo da pessoa. Eu comentei no privado aqui, gente, ó, e não foi praticamente não, eu vi, o presbítero Cristiano estava comigo, foi literalmente sem roupa, né? Não é sem praticamente, limites, não, é totalmente. Sem lei, sem limites, sem regras, né? Então, esse tipo de liberalismo, ele é extremamente perigoso, prejudicial, negativo, perigoso, e é o que tem acontecido muitas vezes dentro do nosso país, né? Sem limites. Essa ideia de que eu posso me expressar e eu posso falar o que eu penso é baseado muito nessa ideia do liberalismo, né? Então, assim... É perigosíssimo. É perigoso. Então, nós precisamos, assim, ter essa liberdade, mas a gente precisa, de fato, conservar algumas coisas, a ética, o pudor, né? Sim, a moralidade. O conservadorismo, né? Mas é claro que agora está na roda do negativo, então eu queria que o Daniel falasse qual o lado negativo de também conservar. Sim. O conservadorismo preza pela tradição, como eu falei. Mas qual tradição, né? Você vai sempre olhar para a sua tradição. Exatamente. Esse é o perigo. Então, por exemplo, vamos falar de música então, já que a gente está falando de coisa que a gente gosta. As músicas que são consideradas clássicas hoje, que uma pessoa mais conservadora vai olhar, não, essas músicas eu gosto. Para a época, eram revolucionárias. Outro perigo é tentar refazer um passado romantizado, que não existiu. Olhar para o passado como se fosse tudo ideal. Sim. E é interessante que a narrativa bíblica, ela sai do Éden, mas ela não volta para o Éden. Ela caminha para Nova Jerusalém. Para uma... Legal. Sim, muito bom. Pensando então aí, depois do conservadorismo, nacionalismo. Qual é o perigo, Cris, do nacionalismo? Ponto negativo dele. Eu acho que a gente acaba sendo um pouco redundante, assim, né? Dos perigos, porque o nacionalismo eu acabo desconsiderando minorias, eu acabo dizendo que o que eu penso é o mais importante, que a minha nação é a mais forte que as outras mais. A gente tem um exemplo recente aí do Trump nos Estados Unidos, né? Saindo de blocos importantes que outros presidentes participaram, né? De governos, ele simplesmente retira um país, uma potência desses blocos, né? E diz que não precisa participar disso. Então, esse é um perigo. É quando eu começo a achar que somente a minha nação e minha tradição e a minha língua e tudo que a minha cultura traz é a melhor em todos os aspectos. E começo a transformar esse movimento desconsiderando parcerias importantes que podem acontecer. Sim. O sistema econômico fica um pouquinho fragilizado, porque você acaba dependendo só do que é produzido internamente e só isso é valorizado. Quase que um estímulo ao racismo, né? Isso. A minha raça é a melhor. Xenofobia e vários outros... Eu vi recentemente Jonas, o profeta, como um nacionalista. Sim. Ele defendia tanto o povo de Israel que ele não queria pregar para outros. Para que eu vou pregar para Nínive, né? Se eu não sou ninivita, né? Você começa a trazer isolamento, né? O povo começa a ficar isolado e só isso que a gente acredita, né? Legal. E dentro da democracia, eu acho que o aspecto mais óbvio, né? Do perigo negativo da democracia é um ditado bem popular que o meu pai dizia desde a minha infância, eu nunca esqueci, né? Cachorro que tem 2 donos morre de fome. E ele sempre falava isso. Então, assim, a democracia é isso. É um cãozinho, é um dogzinho, é um pet bonitinho, mas ele é de todo mundo. A nação está na responsabilidade de todo mundo. Todo mundo cuida. Mas você imagina um cachorrinho que tem... estamos em quantos milhões aí no Brasil hoje? 210, quase mais de 200 milhões. Você imagina um cachorrinho que tem 200 milhões de donos, né? Ou ele vai engordar demais, vai morrer porque todo mundo dá comida. Sim. Ou ele vai morrer de fome porque todo mundo pensa que alguém já deu. Felipe já deu ração,
Eu acho que o Daniel já deu ração pro bichinho hoje. Ah, eu não dei, mas eu acho que o Cristiano já deu. Então, assim, vai ser um cachorro que tem 4 donos e vai morrer de fome, porque todo mundo pensa que todo mundo já fez alguma coisa. Então, o perigo da democracia está aí. E, por último, eu acho que dentro disso é a escolha errada da democracia. Não era o regime democrático da época, mas tinha um pouco de democracia no tempo de Jesus, quando Pilatos falou assim, olha, eu vou deixar o povo escolher. Cristo ou Barrabás? Sim. Mateus 27, lembra? Sim. Cristo ou Barrabás? Democracia. Vamos fazer um voto aí, Cristo ou Barrabás? O povo votou no pior. No pior. Então, qual o perigo da democracia? Beleza. Foi uma escolha de todo mundo? Foi. Mas foi horrível. Foi a escolha de matar o Cristo e libertar o ladrão. Criminoso. Um criminoso que a Bíblia fala que era um crime, o criminoso. Havia um criminoso muito conhecido chamado Barrabás, né? E ele fez um inquérito ali com o povo, né, para ver. E o povo falou: solta Barrabás, mata o Cristo. Ou seja, pode ser até uma escolha bonita, bem popular, mas muito mal feita, né? Esse é o perigo. E aí, Cris, voltando, encerra aí com o socialismo, o perigo dele. Acho que o mais óbvio também é ele se tornar autoritário, né? Não tem como. Tolher a liberdade das pessoas, as liberdades individuais, em prol sempre de um bem comum buscado, desejado, mas acabando com qualquer liberdade individual. E até estimular também a que eu não faça nada porque cabe ao Estado me alimentar. Sim. Né? O dever do Estado é ser social. Sim. Cabe ao Estado me alimentar. Sim. Ou seja, eu não preciso trabalhar. É uma ideia que acaba podando um pouquinho do desenvolvimento, né? A gente não consegue encontrar um sistema socialista bem desenvolvido, né? As pessoas tendem a não querer crescer, estudar, produzir, porque é tudo tão igual, é todo mundo tão equalizado, então é um sistema ou uma ideologia que a mim causa um pouco de estranheza, né? O sistema. É aquele que você vai encontrar uma pessoa muito esforçada e dedicada com um preguiçoso. Sim. E vai ter que ser repartido igual. Então, é um tipo de ideologia que me traz assim, incômodos. Mas as outras, essas outras que nós conversamos, elas se misturam muito na sua origem, né? Mas tem um distanciamento entre elas que é perigoso também, né? Essas formas que vão levando ao extremo, né? Se a gente for tratar como responder à pergunta dos pontos negativos, é tudo aquilo que caminha para o extremo. Né? O extremo da sua ideologia. Esse é o perigo maior. A idolatria da minha ideologia. Exatamente. Eu acho que as ideologias são isso, são tentativas humanas de criar um ideal. De uma solução redentora para a sociedade. Redentora. E aí acaba tomando, de fato, o lugar do Redentor. Exato. Né? Não haverá um Redentor governando na Terra, porque o nosso Redentor é Jesus Cristo. Né? E o governo dele não é deste mundo, e ele mesmo fala que o mundo jaz no maligno. O que a gente tem que pedir é para que Deus nos dirija para colocar pessoas justas para governar de uma maneira mínima que a gente se alegre. Sim. Provérbios, vamos fechar como começamos, né? Deu nosso tempo. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Que você possa ser um colaborador para colocar um justo no governo do nosso país. Vamos orar, colocar diante de Deus. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem um ideal para nós. É verdade. E os homens, governos e políticos, eles têm tentado, sim, um ideal que tem falhado muito. Que eles mesmos, governantes, olhem para o Senhor como o ideal da nação. Amém. E assim, ó Deus, eles consigam governar, olhando para o supremo governante Amém. Do país, do Estado, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor do universo. Amém. Faz isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.